O que está acontecendo, pessoal? Este é Rob. E com o segundo trailer do Homem-Aranha saindo ontem à noite e todo mundo falando sobre o Homem-Aranha hoje, pensei que poderíamos nos desviar do verso da aranha por um rápido segundo. Não se preocupe. Retomaremos isso amanhã. Eu prometo. E vamos cobrir a história onde o Homem-Aranha encontra Deus. Ou seja, o Homem-Aranha encontra aquele acima. Tudo. Fizemos vídeos explicando o que está acima de tudo. Fizemos um vídeo além do nível Omega sobre esse acima de tudo. Nunca cobrimos a história de onde o Homem-Aranha o conheceu. Certo que é basicamente o Homem-Aranha de preto. Faz parte do sensacional Homem-Aranha, que foi uma história muito legal. Mas isso vem logo após o evento da Guerra Civil. Para vocês que leram isso, certo? Vocês sabem disso naquela história, como uma prova do fato de que Peter Parker confiou na posição do Homem de Ferro, de que isso é do interesse da comunidade de super-heróis, para registrar que Peter Parker revelou sua identidade publicamente. Agora, essa é uma série de quadrinhos não oficial, eu acho, que basicamente trata disso, certo? Então você teve uma guerra civil, onde Peter Parker revelou sua identidade. Você tinha essa história em quadrinhos, que poucas pessoas conhecem. Aí você entra em mais um dia, um momento no tempo e um novo dia. Ou basicamente alguma variação desses três, certo? E como resultado disso, isso nos dá essa era em que Peter Parker revelou sua identidade. E então tudo foi basicamente desfeito. Foi uma espécie de grande reinicialização para o Homem-Aranha. A ideia aqui é que inicialmente cubra a natureza do Homem-Aranha, ou seja, Peter Parker, como um garoto que, em geral, ao longo de sua vida, apenas passou por provações, tribulações e tragédias, certo? Ele perdeu as pessoas que estão mais próximas dele. Tio Ben, Gwen Stacy, coisas assim. Mas ele também sofreu bullying na escola e foi ridicularizado. E isso se encaixa na natureza do Homem-Aranha. Mas também foi o que o tornou famoso, certo? O Homem-Aranha é estranho quando você pensa no Homem-Aranha, certo? Porque é apenas o Homem-Aranha. Eu não sei o que é. Na verdade, conversei com muitos de vocês, conversei com muitos fãs ao longo dos anos na Comic Con, e surgiu quando o tema do Homem-Aranha. E uma das coisas que perguntei é, por que você ama tanto o Homem-Aranha? E ouvi vários motivos diferentes. As pessoas disseram coisas como, porque poderia ser qualquer um disfarçado, que o Homem-Aranha era uma fuga para muitos de vocês. Então você leria os quadrinhos do Homem-Aranha porque poderia se imaginar sendo o Homem-Aranha, porque ele intimidou você. Você pega a garota. Você tem que ver sua garota morrer quando ela é jogada de uma ponte. Apenas todo esse tipo de conhecimento. Mas de verdade, muita gente ama o personagem porque ele é apenas o super-herói que não consegue parar, que qualquer um poderia ser ele, certo? Ele está lutando, tentando seguir seu caminho, descobrindo o que significa ser um cara legal, cometendo erros, coisas diferentes nesse sentido ao seu personagem. Há muitos aspectos então, relacionáveis, como sabemos pelos mitos do Homem-Aranha, ao longo do caminho ele acabou conhecendo Liz Allen. Agora, o engraçado sobre Liz Allen é que ela é um daqueles interesses amorosos desconhecidos de Peter Parker. E de fato, ela é um pouco esquecida quando se trata de praticamente qualquer iteração do Homem-Aranha fora dos quadrinhos. E com razão. Quero dizer, era uma daquelas coisas em que eles sempre sentiam falta um do outro, até certo ponto. A maneira como isso funcionou foi que Liz Allen, ela não era realmente cruel com Peter Parker. Mas ela meio que o confundia um pouco ao lado de Flash Thompson. Ela não se esforçaria para fazer isso. Mas nunca pareceu realmente se preocupar com o impacto de Peter ser intimidado por Flash. Agora, o engraçado sobre isso é que com o passar do tempo, ela começou a desenvolver um interesse romântico por Peter. Mas a essa altura ele já estava saindo com Betty Brant. Mas durante o tempo em que ela estava dificultando a vida dele, não ao extremo, ele realmente tinha uma queda por ela. Então, quando ela percebeu que tinha algum interesse nele, ele já havia mudado. E então foi uma daquelas coisas em que, por um tempo, Peter nunca considerou a ideia de que Liz Allen ter interesse nele fosse algo significativo. Agora, uma das coisas que Stan Lee realmente tentou fazer nos primeiros dias da Marvel, quando ele entrou no incrível Homem-Aranha 4 e 5, e coisas assim, foi uma tentativa de construir essa quase espécie de dicotomia do Superman de Lois Lane lá em A Sensação de que Liz Allen estava realmente apaixonado pelo Homem-Aranha. Mas não saber que Peter era o Homem-Aranha basicamente repreendeu Peter Parker e Flash Thompson. Não durou tanto tempo. E honestamente, isso está nas páginas das cartas ou algo assim. Eu não conseguia colocar as mãos nisso. Eu nem tenho certeza de como os fãs responderam a isso. Certo. Não sei se eles adoraram ou odiaram. Quer dizer, tenho que imaginar. Porque um romance de verdade nunca floresceu entre Peter e Liz Allen. Isso nunca aconteceu de verdade. Em vez disso, foi basicamente ele Peter namorando Betty Brant por um tempo. Se separaram. Ele acabou ficando com Gwen Stacy. Ela morreu. E então ele ficou com Mary Jane Watson e ficou com ela até os acontecimentos de mais um dia. Então, é uma daquelas coisas em que ela é esquecida de várias maneiras diferentes. Mas o importante aqui é que neste segmento específico, isso destaca a ideia de que, de certa forma, ela estava lá para ele. Ela era o tipo de certa forma não estava podia conversar, mas não havia muito interesse amoroso ali. Parecia que algo estava florescendo, mas nada parecia acontecer realmente. E então, claro, Peter Parker picado por uma aranha radioativa. E depois disso, e o que é realmente interessante sobre isso, você tem essa representação onde Peter acreditava que depois de se tornar o Homem-Aranha, e essencialmente o aumento em sua vida, certo, o aumento em sua vida, na medida em que sendo um super-herói, com força aprimorada e coisas diferentes como essa, que sua vida se tornaria realmente muito melhor que ele aprendeu o que é, na verdade, a lição mais popular que ele jamais aprenderia. Ou seja,
Com grande poder, deve vir uma grande responsabilidade após a morte do tio Ben. E foi aí que a vida de Peter, de certa forma, ficou pior do que era antes de ele ser o Homem-Aranha. Quando ele não era o Homem-Aranha e era apenas Peter, sua vida era bem simples, certo? Ele era um garoto tentando progredir na escola, sendo atormentado pela esperança da ideia de que, primeiro, o mundo não é um lugar terrível. Ter fé na ideia de que o mundo é inerentemente bom, de que as pessoas que fazem coisas ruins geralmente o fazem por desespero ou porque simplesmente não sabem nada melhor. Ou pelo menos, ter fé na ideia de que aqueles que são vilões podem ser redimidos. Para se tornarem o Homem-Aranha, que sempre perdia coisas, certo? Ele perdeu Gwen Stacy, ele perdeu o tio Ben, repetidas vezes. Mas algumas dessas perdas que ele sofreu foram devido às suas próprias ações. Caso em questão, quando o criminoso escapou e Peter simplesmente o deixou ir. E esse cara acabou atirando no tio Ben. E então a morte do tio Ben. E a percepção de Peter de que foi esse cara quem fez isso, culminou na compreensão de Peter de que foi basicamente ele quem levou à morte do tio Ben. Isso o tio Ben lhe contara repetidas vezes. Com grande poder deve vir uma grande responsabilidade. Se você tem o poder de ajudar, você tem a responsabilidade de ajudar. Certo? Apenas uma faceta do que essa frase significa. Pedro tinha o poder de deter aquele criminoso, mas evitou a responsabilidade de fazê-lo. E o custo foi a vida do tio Ben. E esse foi um dos momentos mais significativos da vida de Peter. Como a maioria de vocês sabe, isso foi importante porque, como ele afirma, foi devastador para Peter Parker, pois da forma como é dito, a morte de seu tio foi apenas a primeira de muitas provações que Peter enfrentaria ao longo dos anos. Isso, claro, houve mais mortes. Seu arqui-inimigo, o Duende Verde, seu primeiro e alguns dizem o mais verdadeiro amor, Gwen Stacy. Esses são os tipos de coisas que ele suportou repetidas vezes. Isso como um super-herói, seja porque ele se viu na mira de vilões que tentavam alcançá-lo usando sua família, ou porque eram apenas pessoas no lugar errado na hora errada. Peter simplesmente perdeu coisas repetidamente. De novo. E esse aspecto particular de Peter perder essas coisas se tornará um ponto de discussão muito importante. Mas isso acontece no conjunto de eventos mais recente, que é depois de ter perdido o tio Ben e depois perder Gwen Stacy. Agora ele tem que lidar com a ideia de perder tia May, devido ao tiro que era destinado a ele, depois que sua identidade se tornou pública. E alguém tentou matar Peter. E então, com isso em mente, ele acaba simplesmente indo embora, certo? Reservar um tempo para si mesmo, concentrando-se em todas as coisas que perdeu ao longo da vida. Harry Osborn, que se acreditava ser uma coisa morta nesse sentido, e por sua vez diz, tipo, eu só preciso de um tempo para mim. E então, em vez de sair, quero dizer, obviamente Peter está chateado, mas em vez de sair e espancar criminosos que estão quase mortos, ele acaba comendo uma lata de lixo, dado o tipo de força que ele tem, é a coisa mais responsável a fazer. Mas no final das contas, esse cara aparece do nada, certo? Apenas se aproxima furtivamente de Peter, o que é algo que não deveria acontecer. Aparece do nada. E quando Peter se vira se preparando para dar um soco nesse cara, eu não estou procurando nenhum tipo de problema. E de onde você veio? E a pergunta de Peter foi aí que esse cara respondeu. Quem é você? Bem, eu estava passando e ouvi você esmurrando aquele pedaço de propriedade da cidade. E você sabe, talvez eu possa ajudar. Então é o seguinte, vamos comprar um hambúrguer para você e conversaremos sobre o que quer que esteja incomodando você. E é aí que a situação em si realmente parece surgir para Peter Parker, quando o cara se refere a Peter pelo nome. Agora, uma das coisas a ter em mente, porque o mundo sabe que Peter Parker é o Homem-Aranha, a sua resposta, tipo, é legal que você saiba quem eu sou, mas todo mundo sabe quem eu sou. Não é um grande negócio. Isso realmente não me impressiona muito. E quando o cara aponta para o fato de que as mãos de Peter estão todas ensanguentadas e feridas, ele fica tipo, bem, é claro que eles vão se curar sozinhos. E então esse cara cura as mãos de Peter num instante. E então Peter começa a perceber Ele fica tipo, algo. Espere um minuto. Você se aproximou de mim e meu sentido de aranha não disparou. Isso não é possível. Ninguém nunca. As únicas pessoas que poderiam se aproximar de mim sem que meu sentido de aranha fosse ativado são, tipo, veneno e carnificina. E, tipo, algum outro simbionte ou talvez alguém como Mistério em um dia bom. Então, a menos que você seja um desses caras, e meu sentido de aranha esteja me dizendo que algo está errado porque estou olhando para você na cara, vamos ver algo você sabe quem eu sou. E ele simplesmente emana esse tipo de luz. E Pedro chega à conclusão de que é basicamente Deus. Agora, este é um daqueles momentos em que você tem que ler nas entrelinhas, certo? Que alguém apenas, emanando uma luz brilhante não significa nada. Dazzler pode fazer isso. Isso não significa que Dazzler seja o Deus. Esta é uma daquelas situações em que aparece o acima de tudo. E então, apenas em virtude de sua presença em quaisquer poderes que use, Peter sabe que é ele, certo? É quase uma coisa instintiva, certo? Tipo, eu sei que é você, certo? Tipo, eu sei que você é basicamente Deus. E isso é meio maluco, porque essa é uma das 17 vezes que o acima de tudo apareceu nos quadrinhos da Marvel. E aparecer pra Peter é uma coisa ainda mais interessante, porque o que acaba acontecendo é que assim que eles chegam à comida, o que está acima de tudo, quero dizer, é não agir da maneira que você esperaria que Deus agisse, certo? Ele fica tipo, quero dizer, você não está comendo seu hambúrguer ou suas batatas fritas. Quero dizer, você precisa manter o apetite, cara. Você tem que manter sua força. E então Peter disse, ok, olha, nesse ponto, é como o elefante na sala. Ele disse, ok, precisamos resolver isso, cara. Eu sei que você é um cara super ocupado. E eu sou apenas um pedaço de, você sabe, como você quer me ver? Ele diz, mas já que estamos aqui, já que estamos partindo o pão, ele pensa,
Talvez você não se importasse de me dizer se a morte da minha tia faz parte do seu esquema cósmico, do seu grande projeto para minha vida lamentável. E a resposta à pergunta acima de tudo é: se eu lhe dissesse que sim, o que você faria, Peter? Qual seria a sua resposta? E a resposta é: ele não faria nada porque não havia nada que ele pudesse fazer. Ele está literalmente sentado na presença de Deus. Esta é uma força onipotente, onisciente e indestrutível. E então, a única resposta de Peter, a única coisa que ele pode fazer é dizer: eu imploraria para você salvá-la. Certo? Eu diria que desistiria de qualquer coisa para salvá-la. E a resposta dele é até ser o Homem-Aranha. Nesse ponto, e Peter é como se você pudesse reescrever a história da minha vida para que a aranha picasse outra pessoa, e eu fosse poupado de toda a morte que experimentei ao longo dos anos. Meu tio Ben, Gwen, o pai dela, Harry. Você poderia fazer isso, certo? E o acima de tudo, apenas olha para ele por um segundo e basicamente diz: quero levar você a algum lugar. Inicialmente, Peter pensa então, que é o que eles acabam fazendo está acima de teletransportar para o discurso de Robert Moses. Tipo, quero dizer, todo mundo vai para Coney Island, cara. Vamos, cara. É como se eu levasse você ao Central Park, certo? Tipo, todo mundo vai lá. Não vou levar você para uma armadilha para turistas, cara. E então, enquanto eles estão aqui, a razão pela qual esta praia foi escolhida é porque este é o lugar que Peter costumava vir com seu tio Ben e dá uma visão quando ele era criança muito interessante sobre o que significa simplesmente viver, porque é uma das coisas que você tem que enfrentar quando lê quadrinhos. Os super-heróis vivenciam perdas, mortes, provações, tribulações e lutas o tempo todo. Às vezes está diretamente no nariz. Outras vezes é muito menos direto e menos impactante. Mas, independentemente disso, todos eles experimentaram que com o Homem de Ferro era alcoolismo. Foi perder pessoas que eram importantes para ele. Feliz Hogan morrendo em determinado momento, sabendo que quando se trata de alguém como o Capitão América, ele estava sendo jogado fora do tempo, perdendo assim tudo o que era importante para ele em sua juventude. Quando você olha para todos esses personagens diferentes, que vivenciam essas perdas e essas lutas, todos eles lidam com isso de maneiras diferentes. E essa é uma das coisas que Pedro pergunta aqui. Ele fica tipo: ok, então tudo isso é apenas um teste, certo? Porque se estou sendo testado, então deixe-me falhar, porque tenho que lhe dizer, estou perto de quebrar. E a resposta daquele acima de tudo é que não é um teste. Simplesmente é. E assim ele diz: o sofrimento humano é apenas um dos mistérios. Isso acontece sem um bom motivo. E as pessoas que suportam isso nem sempre as tornam melhores. Você é uma das raras situações, Peter Parker, em que você se torna melhor por causa das coisas que suportou. Para a maioria das pessoas, isso só as torna piores. Isso apenas os torna pessoas piores. E essa é uma afirmação precisa, certo? Essa é uma afirmação verdadeira. Isso apenas os torna pessoas piores. Para a maioria das pessoas neste mundo, com as provações e tribulações que enfrentam, as lutas que enfrentam, geralmente desistem ou simplesmente rolam ou simplesmente se tornam pessoas terríveis. 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 Realmente depende da situação. Mas em geral, a maioria das pessoas piora por causa das coisas que suportam. Peter Parker ficou melhor. E onde Peter duvida disso, certo? Onde ele está, não há como isso ser verdade. Quando o acima de tudo diz que isso acontece com todos, é difícil explicar por que isso é necessário para alguém que não estava lá quando os alicerces da Terra foram lançados ou quando os primeiros muros foram construídos ao redor dos oceanos. Pedro pergunta então: qual é o problema? Ponto de alguma coisa? Então, se tudo está além da compreensão, então qual é o sentido disso? E o que está acima de tudo diz: bem, para começar, eles estão certos. Como se eles fossem simplesmente parte da questão. E o que acaba acontecendo é que todos esses indivíduos que basicamente parecem não saber por que estão ali, são teletransportados para a praia. E todas essas são vidas de pessoas que Peter salvou ao longo de seu tempo como Homem-Aranha, que o acima de tudo está apontando em termos de como Peter, sendo o Homem-Aranha, tornou a vida das pessoas melhor. Tornou-o melhor como pessoa. Porque sempre que a gente suporta as coisas, né? Nós como pessoas, somos coisas nas quais realmente não vemos o valor de algo, a menos que seja tangível, certo? Dizemos, ok, somos bem-sucedidos financeiramente. Bem, como você mede isso? Meu carro, minha casa, meus cartões de crédito com limites ultra altos, as coisas que possuo fisicamente. Esta é uma prova de como me tornei uma pessoa melhor. Muito raramente olhamos para as coisas intangíveis e usamos isso como uma determinação de como melhoramos como seres humanos, certo? Tipo, eu era uma pessoa que veio do nada. Agora eu tenho tudo. E então sou um ser humano caridoso. Ainda trato as pessoas com respeito. Ainda ajo como agi e vivo como quando era pobre, certo? Nunca perdendo o contato com suas raízes. Na verdade, nunca olhamos para isso como o padrão de como melhoramos ou nos tornamos melhores em diversas maneiras, pelas quais isso acontece ao longo de nossas vidas. Peter tinha esquecido disso, certo? O acima de tudo diz que eles são uma pequena amostra de todos os milhares e milhares de pessoas que você salvou como Homem-Aranha ao longo dos anos. Pais, filhos, avós, famílias inteiras. E então Peter tem, quero dizer, milhares, sério? E o acima de tudo é tipo,
Quero dizer, sim, estou contando o time, mas tipo, você esteve envolvido no salvamento da vida dessas pessoas. E foi então que Peter percebeu por um momento. Mesmo que não seja necessariamente a resposta abrangente que ele procurava. Peter vai tão longe quanto, digamos, você passa pela vida deles, certo? Você entra e sai da vida deles em minutos ou até segundos e esquece que a vida deles continua depois que você balança, ausente. Eles voltam para suas casas, seus empregos, seus apartamentos, e o que está acima de tudo diz: você salvou todas essas pessoas. Às vezes, era apenas entrar e sair, e você nunca sabia como eram seus rostos. Seja qual for o caso, estas são todas as pessoas que você salvou. E onde Pedro agradece, aquele acima de todos chama. Certo, isso Ele não diz, torna o sofrimento mais suportável, embora na verdade não responda a resposta nenhuma de Pedro suas é não. perguntas. E é aí que aquele que está acima de tudo, basicamente aparece e diz a Pedro o que ele quer saber, mas não lhe dá a resposta que ele quer ouvir. Mas o que está acima de tudo, diz: todos nós temos um propósito, Peter. Todos nós temos um papel a desempenhar. Isso, felizmente ou infelizmente, é seu. E se serve de consolo, pedi muito mais a pessoas muito mais próximas de mim do que a você. E então, naquele momento em que Peter teve uma conversa com Deus e teve um pequeno colapso, realmente meio que disse: não quero que minha tia morra. Por favor, não a deixe morrer. E a resposta ao que está acima de tudo é simplesmente meia fé, Peter. E o que há de tão interessante nisso é que sempre que você pensa em alguém como aquele acima de tudo, mesmo no âmbito dos quadrinhos da Marvel, você quase aplica esse conceito ou esse desejo que você não conseguiria facilmente na vida real. Mundo, certo? Como aqui no mundo real, sempre que você fala sobre uma entidade divina, qualquer que seja a que você orar, se você orar para alguma, é sempre uma dessas coisas, como se elas se movessem de maneiras misteriosas, ou tudo fizesse parte de algum grande plano. E acho que muito disso é a humanidade apenas tentando desenvolver algum método de compreensão sobre a natureza caótica do mundo. Bem, o caos do mundo. E a todo tipo de coisas malucas acontecem com pessoas boas. E a coisas boas então a única maneira de realmente justificar isso é dizer: bem, porque tudo faz parte de um grande plano. O oposto disso, a antítese disso, é dizer: porque o mundo simplesmente existe e as coisas simplesmente acontecem. Mas o que isso faz é basicamente inclinar-se para a natureza da desordem. Inclina-se para a natureza do fato de que não há ordem aqui, não há estrutura aqui. É simplesmente um globo que gira em torno do seu próprio eixo, que orbita o Sol, e as coisas simplesmente acontecem. E que com esse tipo de desorganização e esse tipo de caos, as pessoas não conseguem lidar com isso. E assim nós, por sua vez, criamos ordem. Criamos estrutura, quer atribuamos isso a alguma divindade maior lá fora, quer atribuamos isso a algo tão básico como um contrato social, criamos isso para nos mantermos sãos no que de outra forma seria um mundo completamente insano. E então, quando você olha para algo como o que aparece nos quadrinhos da Marvel, é isso que você espera. Você espera que o mesmo conceito aconteça aqui. Mas o que a Marvel diz é que não. Aquele acima de tudo não tem grandes respostas. Não é como se aquele acima de tudo aparecesse e dissesse: bem, aqui está, Peter. Aqui está a resposta para todas as perguntas que você sempre quis saber. E aqui está qual é o seu propósito na vida. E aqui está porque tudo de ruim que já aconteceu com você. Ele realmente não entende que as respostas que obtém acima de tudo são porque a dificuldade de Peter às vezes torna as pessoas melhores. E às vezes as pessoas ficam piores, porque você, como Homem-Aranha, apesar de todas as lutas que enfrentou, salvou a vida de inúmeras pessoas. E isso é o melhor que posso lhe dar. Não há nenhum grande plano aqui, certo? Quer dizer, é como Vin Diesel disse na Escuridão Total, que Deus é uma criança com uma fazenda de formigas. Parece ser o caso, certo? E isso se encaixaria perfeitamente com as várias representações da hierarquia cósmica da Marvel, como vimos ao longo dos anos nos quadrinhos da Marvel, certo? Al Ewing e todos esses caras diferentes que, na verdade, Deus simplesmente colocou tudo em movimento, certo? Deus é o motor principal. E então, aconteça o que acontecer, acontece. E Deus apenas fica sentado muito legal e observa tendo essa conversa e basicamente parece ser isso. E embora ele deseje mais do que qualquer coisa obter esse tipo de compreensão finita e matizada do que tudo isso significa, a resposta de Deus é que não há resposta para o que tudo isso significa. É simplesmente justo. Simplesmente existe. Você apenas tem a vida que vive e faz o possível para aproveitá-la ao máximo. E você tenta ajudar as pessoas sempre que pode, entendendo as lutas que enfrentou e como isso pode fazer você é melhor. E então você morre um dia. E é basicamente isso. Você perde pessoas no caminho. Você ganha pessoas no caminho, certo? Você perde pais. Você ganha filhos. É assim que esse processo e esse ciclo funcionam. E então é legal. É uma conversa muito, muito interessante. Agora, uma das coisas que você vê aqui é uma espécie de teaser, que nunca pareceu se concretizar, terão uma vida e que eventualmente Peter Parker e Mary Jane Watson eventualmente encontrando a felicidade real e verdadeira. Mas em geral, a história é ótima, certo? É apenas uma pequena história aqui por si só, mas basicamente, Peter Parker encontrando Deus. Então deixe-me saber na seção de comentários o que vocês pensam sobre isso. Vocês gostam ou gostam? Quero dizer, isso é estúpido. Deixe-me saber o que vocês acham, e eu encontro vocês mais tarde.